Olá pessoal, tudo bem? Vamos então resolver mais um exercício, tá, de razão e proporção. Esse exercício aqui, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nele, tá? É um exercício que ele vai precisar de muito raciocínio, né? Ele é um pouquinho extenso, tá? Então vamos prestar atenção nele aqui. O exercício diz o seguinte: Carlos, José e Paulo, ou seja, três amigos, né? Carlos, José e Paulo, devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto percorrido em duas partes, sendo que, ao final da primeira parte, eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Bom, então, pelo que eu entendi aqui é o seguinte, né? Vai carregar em duas partes. E quando chegar no final da primeira parte, eles vão redistribuir a quantidade de laranjas. E, obviamente, a pessoa que estiver mais cansada, né? Ela vai pegar ali e passar um pouquinho de laranjas, né, para a pessoa que está menos cansada. Eles vão redistribuir, de forma que o mais cansado vai carregar menos laranjas, né? E o cara que estiver mais descansado vai carregar mais laranjas. Muito bem, continuando aqui então. Aí ele diz o seguinte, que na primeira parte do trajeto, tá, ó, vamos lá pessoal, na primeira parte, vou até destacar aqui, ó, na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo, ó, José, Carlos e Paulo, dividiram as laranjas na proporção, pessoal, ó, proporção de 6 para 5 para 4, respectivamente. O que significa esse respectivamente? O 6 é do José, o 5 é do Carlos e o 4 é do Paulo. Muito bem, agora, pessoal, já na segunda parte, olha só o que eles fizeram. O José, o Carlos e o Paulo dividiram novamente as laranjas na proporção, olha só, pessoal, de 4, 4 e 2, né, respectivamente. O que significa isso? O José está com 4 laranjas, o Carlos está com 4 laranjas e o Paulo está com 2 laranjas. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, tá, pessoal, transportaram na segunda parte do trajeto? Pessoal, então vejam bem. O que a gente tem que entender, tá, desse exercício? Primeira coisa, pessoal, foi dividido em duas partes, né? Vamos analisar aqui, então, pessoal, a primeira parte, tá? Então vamos analisar o que aconteceu na primeira parte. E depois a gente analisa o que aconteceu na segunda parte, tá bom? Pessoal, primeiro aqui a gente tem que entender o seguinte, eles tinham uma quantidade X, né, pessoal? X aqui, ó, eu vou representar como se fosse o meu total de laranjas, tá, pessoal? Então, vejamos. A primeira coisa que eu entendo aqui é que o José, o Carlos e o Paulo estão carregando uma certa quantidade X de laranjas. E o exercício diz o seguinte, que o José, na primeira parte, ele está com uma proporção lá de 6, não é isso? José tem uma proporção de 6. O Carlos tem uma proporção de 5, não é isso, galera? E o Paulo tem uma proporção de 4 laranjas. Opa, peraí, esse 4 é embaixo, tá, pessoal? Então, o Paulo, ele está aqui com a proporção de 4. Então, é isso que tem aqui, certo? Agora, pessoal, vejam bem. O que nós sabemos? Que X não é o total de laranjas? Vocês concordam aqui comigo, então, que a quantidade que o José, mais o Carlos, mais o Paulo estão carregando é uma quantidade X de laranjas? Concordam comigo? É isso? Muito bem. Só que, vocês estão observando, pessoal, que aqui, se eu voltar aqui para a minha razão, vocês estão observando que eu somei os numeradores? Pessoal, se eu somei os numeradores, significa que eu posso somar os denominadores também, né? Então, pessoal, eu sei que aqui eu vou ter o 6, mais o 5, mais o 4. E se eu somar esses denominadores aqui, pessoal, 6 mais 5 vai dar 11, mais 4 vai dar 15. Então, o que eu sei? Eu sei que o José mais o Carlos mais o Paulo dá um total de X laranjas. Como eu somei os numeradores, eu também somei os denominadores e isso deu 15. Né, pessoal? Beleza? Então, vejam bem, pessoal. O que eu tenho aqui nesse momento, então? Eu tenho, né, essa proporção aí, né, que foi dada. E dessa proporção eu descobri, então, que o total de laranjas foi dividido em 15 partes, né, proporcionais. Foi dividido em 15 partes, né, iguais. Mas dessas 15 partes iguais, o José... O que aconteceu com o José, pessoal? O José, né, pessoal, desse quantitativo aqui, ó, dessas 15 laranjas, aliás, desse total de laranjas, dividido em 15 partes proporcionais, o José ficou com 1/6 dessa quantidade. Porque é isso que está sendo falado aqui, ó. Quando eu venho para cá e olho assim, José dividido para 6, na verdade eu estou dizendo que o José ficou com 1/6 da quantidade de laranjas. Então tá aqui. E aí, pessoal, observem que eu tenho uma divisão de duas frações.
E aí eu vou pegar e vou fazer assim, ó, x está para 15, né, pessoal, ok? Dividido para 15. Divisão de duas frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí nós vamos chegar aqui à conclusão de que o José ficou com 6x, tá, das 15 partes. Ficou com 6 das 15 partes, né, da quantidade total de laranjas. Beleza. Vou seguir o mesmo raciocínio para o Carlos. Então, olha só, pessoal, o Carlos, o que aconteceu? Bom, eu tenho aqui o total de laranjas, né, que é x dividido para 15, né, o total de laranjas que foi dividido em 15 partes proporcionais. Mas o Carlos, né, pessoal, ele ficou com 1/5 de todas essas partes, ok? E aí agora eu vou seguir o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Ok? Opa, pessoal, eu usei... Tá certo? Não, tá certo. Eu estava pensando aqui que eu estava usando o x de maneira errada, mas não, tá correto. Então aqui, pessoal, ficou assim, ó, x dividido para 15, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né, pessoal? Então eu vou ter aqui, ó, 5x dividido para 15, beleza? E aqui, pessoal, o Paulo, para finalizar aqui essa primeira parte, né? O Paulo, então, o que ele teve? Pessoal, ele pegou lá o x dividido por 15, que é o total de laranjas que foi repartido em 15 partes, né, iguais. Só que o Carlos ficou com 1/4 de tudo isso. E aí, né, pessoal, o Paulo, então, ficou assim, ó, 15 dividido para x dividido para 15 vezes 4 dividido para 1. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ser 4x dividido para 15. Bom, pessoal, vejam que aqui eu já observei o que está representando o José, o que está representando o Carlos, o que está representando o Paulo na primeira parte do nosso trajeto. Bom, então aqui finalizou. O que eu tenho que fazer agora? Analisar a minha segunda parte, tá, pessoal? E aí eu vou fazer aqui de outra cor, vou fazer de vermelho aqui para não carregar tanto o nosso exercício. Vamos analisar aqui, pessoal, a nossa segunda parte. O que o exercício disse a respeito da segunda parte? Disse o seguinte, disse que as laranjas foram redistribuídas na proporção de José ficou com 4, né, pessoal? O Carlos também ficou com 4 e o Paulo ficou com 2, né? Tá aqui então, ficou dessa maneira. Pessoal, o que nós sabemos aqui? Se eu somar aqui, ó, a quantidade de laranjas que o José, mais a quantidade de laranjas do Carlos, mais a quantidade de laranjas do Paulo, não é isso, pessoal? Eu sei que tudo isso tem que dar quanto, pessoal? Tem que dar x, que foi o que a gente falou aqui no início, tá vendo? Ó? X é o total de laranjas. Beleza. Só que se eu somar aqui, galera, ó, os meus numeradores, significa que eu posso somar os meus denominadores. Então, 4 mais 4 mais 2. Isso aqui vai dar quem, galera? Vai dar 10. Significa que na segunda parte do exercício, pessoal, tá? Quer dizer que o total de laranjas agora não foi mais distribuído em 15 partes iguais, foi distribuído em 10 partes iguais, tá certo? E aí, o que cada um carregou então? Professor, o que cada um ficou agora nessa segunda parte? Bom, nessa segunda parte, vamos ver aqui o que cada um ficou, né? Aí nós vamos fazer o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui para a primeira parte. O José ficou assim, pessoal. Na primeira parte, então, eu tenho x dividido para 10, não é isso? Nessa segunda parte. Só que o José ficou com 1/4 de tudo isso. Ficou com a quarta parte de tudo isso. Vamos lá, então, x dividido para 10. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar aqui, ó, 4x dividido para 10, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, que o José ficou com 4 das 10 partes. E o Carlos, professor? Vamos seguir o mesmo raciocínio aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, x dividido para 10. O Carlos também ficou com 1/4 dessas laranjas, não é isso? Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí eu errei, né, pessoal? O inverso da segunda não é 1/4, é 4 sobre 1. E aqui também eu vou ter 4, tá, pessoal? Sobre 10. 4x sobre 10. Então, quer dizer que o Carlos também ficou com 4 partes de 10, né, das 10 que foram lá divididas. Professor, e o Paulo? Com quanto que o Paulo ficou? Bom, vamos lá, vamos ver o que o Paulo ficou, né? Pessoal, então eu tenho aqui, né, o do Paulo. Eu também vou pegar aqui o x dividido por 10, tá? E vou dividir aqui. O Paulo agora, pessoal, ficou com 1 sobre 2. O que é 1 sobre 2? Metade das laranjas. Então, quer dizer que na segunda parte, o Paulo carregou a metade, né, das laranjas, pessoal. Então, vamos lá. X está para 10, né, pessoal? Multiplica aqui, ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho
Aliás, desculpa, pessoal, falei metade aqui, falei besteira. Ele ficou com duas partes das 10, né? Então isso aqui, apesar de estar vendo 1 sobre 2 aqui, né, pessoal? É uma parte das 10. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui vai ficar 2 sobre 1. E aqui vai ficar 2x, tá, galera? Sobre 10, beleza? Tá. Agora, pessoal, o que eu tenho? Eu já cheguei na conclusão do que eu tenho na primeira parte e do que eu tenho na segunda parte. Mas se vocês observarem bem, tá, pessoal? Olha só. O denominador aqui é 15 e o denominador aqui é 10. Pessoal, o que significa? Que eu não vou poder comparar esses dois resultados porque eles têm denominadores diferentes. Pessoal, olha. Raciocínio aqui. Olha só, pessoal. Para comparar a parte 1 e 2, eu devo ter o mesmo denominador. Então, ó, para comparar, tá, pessoal? Para comparar 1 e 2, devemos, tá, pessoal, ter o mesmo denominador. Agora, professor, por que eu tenho que comparar os mesmos denominadores? Eu tenho que comparar por que eu tenho que comparar as partes 1 e 2? Eu tenho que comparar as partes 1 e 2, tá, pessoal? Porque eu preciso descobrir quem é que está carregando mais laranjas na segunda parte, tá ok? E aí agora, tá, eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado para a gente poder ver isso, tá, galera? Pessoal, o que eu tenho aqui então? Vamos lá. Para que eu possa comparar então esses resultados, pessoal, eu vou pegar aqui esses da segunda parte. Pessoal, vocês concordam aqui que, como eu tenho um denominador 10, eu preciso chegar num denominador 15, vocês concordam? Pessoal, para esse 10 virar um 15, vocês concordam então que eu preciso acrescentar 5 aqui nesse denominador? Né? Então, olha só, galera. O José aqui, então, ó, se eu colocar mais 5 unidades aqui nesse denominador, ele não vai virar um 15? Bem aqui? Tá, vocês concordam que 5, pessoal, é a metade de 10? Né? Ou seja, 50%? Vamos pensar assim também? Beleza. Então, quer dizer que se você aumentou aqui nesse denominador 50%, significa que aqui em cima você vai aumentar 50% também. E quanto que é 50% de 4? É 2. E quanto que é 4 mais 2? 6. 6x. Ou seja, então, veja bem, o José, na segunda parte e na primeira parte, ele carregou a mesma quantidade de laranjas. O José não mudou a quantidade de laranjas, tá vendo? Tá, agora vamos ver o Carlos. O que aconteceu com o Carlos? Vamos lá. Para isso aqui virar um 15, eu vou acrescentar 5. Metade de 10, ou 50%. Então vai ficar aqui, ó, 15. Bom, se eu acrescentar metade aqui, pessoal, né, de 4, vai dar 2 e isso vai dar 6x de novo. Agora vamos comparar esse resultado com esse resultado. Opa! Pessoal, o que está acontecendo com o Carlos? Na primeira parte, o Carlos carregou aqui, ó, 5x dividido para 15. E aqui ele carregou 6x dividido para 15. Vocês concordam comigo, então, que o Carlos está carregando na segunda parte mais laranjas? Então, vejam bem, eu acabei de descobrir agora quem é a pessoa que está carregando aquelas 50 laranjas a mais, tá, pessoal? Que é justamente o Carlos, tá ok? Tá, então, e o que aconteceu com o Paulo, professor? Vamos ver. Eu vou acrescentar mais 5 aqui, ficou 15. Né, pessoal, observem que isso aqui, ó, 5 é 50% desse valor, ok? Bom, então, quanto que é 50% de 2? É 1. Quanto que é 2 mais 1? 3x. Observem aqui, pessoal, se você comparar esse resultado aqui agora com esse resultado aqui, você vai observar, tá, pessoal, que o Paulo, ele era o cara que estava mais cansado na segunda parte do trajeto. Então, ele passou a carregar menos laranjas aqui, ok? Então, aqui agora a gente já descobriu, então, quem é o cara que está recebendo mais laranjas, que foi o Carlos. Carlos transportou mais laranjas aqui na segunda parte, beleza? Bom, pessoal, o que está faltando fazer aqui agora, então, né? Já que eu sei que foi o Carlos que transportou 50 laranjas a mais na segunda parte, olha só o que eu vou fazer, galera. Eu sei que esse 5x dividido para 15, certo? Ele é igual a esse 6x, tá, sobre 15. Ok? Como assim, professor, igual? Não é igual. Claro que não. Veja bem. Vai ser igual pelo seguinte. Na primeira parte, vocês concordam que ele carregou menos laranjas? Quantas laranjas ele carregou a menos?
né, 50 laranjas. Então quer dizer que é o seguinte, se você colocar aqui agora, pessoal, mais 50 bem aqui, tá, nesse lado aqui, significa agora que vai ficar igual a essa parte, esse segundo membro. Ou seja, 5x dividido para 15 mais as 50 laranjas aqui nessa primeira parte, vai ficar igual à segunda parte. Se você preferir, você pode fazer o contrário. Você pode fazer assim também, olha. Se eu pegar aqui e colocar menos 50 laranjas aqui, ó, no segundo membro, ou seja, essa quantidade menos 50 laranjas é igual a essa parte aqui, a primeira parte, concorda? Então você escolhe. Ou você coloca aqui então, pessoal, ou você coloca... Eita, aqui. Ou você coloca esse menos 50 no primeiro membro, aliás, no segundo membro, ou você coloca o mais 50 aqui no segundo, tá, pessoal? Raciocínio aqui tanto faz um como o outro, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui o mais 50, tá, pessoal? Nesse primeiro membro. Eu vou colocar aqui mais 50 nesse primeiro membro, beleza? Pessoal, e agora o que tem para fazer é calcular o MMC, tá, pessoal? Quem é o MMC de 15 e de 1? Né? Porque lembrando que aqui no denominador desse 50, nós temos o denominador 1. Então, o MMC de 15 e de 1, pessoal, ele é o 15, tá? 15 dividido para 1, 15 dividido para 15 vai dar 1. E 1 vezes o 5x, 5x. Pessoal, 15 dividido para 1 vai dar 15, tá, pessoal? E 15 vezes o 50 vai dar 750. E 15 dividido para 15 dá 1. E 1 vezes o 6x vai dar 6x, certo, galera? Deixa eu puxar aqui para o lado, pessoal, que o espaço está acabando. Então, aqui... Deixa eu colocar aqui um divisor aqui para não ficar bagunçado. Ótimo. Pessoal, então o que eu tenho aqui agora? Depois que eu fiz, né, esse MMC aqui, tá, pessoal, eu posso simplesmente, né, ignorar agora o meu denominador e eu vou ter assim, então, pessoal, 5x mais 750 é igual a 6x, ok? Pessoal, passando esse 6x para o primeiro membro, então eu vou ter assim, ó, 5x menos os 6x igual a menos 750. Esse cara, né, foi lá para o segundo membro, ele foi negativo, beleza? Pessoal, aqui vai ficar menos x igual a menos 750. Pessoal, como o nosso x está um valor negativo, vou multiplicar aqui por menos 1, tá, galera? E aí eu tenho que o meu x vai ser igual a 750 laranjas. Tá, então eu já sei o seguinte. Professor, o que eu acabei de descobrir? Nós acabamos de descobrir que o total de laranjas, tá, pessoal, é 750 laranjas. O que o exercício está perguntando? Qual foi o total de laranjas, né, que os meninos carregaram na segunda parte do trajeto? Pessoal, e na segunda parte do trajeto, tá, pessoal, na segunda parte do trajeto, nós temos aqui, tá, que já está representado aqui, que na segunda parte do trajeto, o José carregou 6 partes de 15, né, do total de laranjas. Opa, estou apagando aqui, pessoal, desculpa. Deixa eu desfazer aqui. Aí. Opa, voltando. Aqui. Então, pessoal, eu tenho 6 partes de 15, correto? Deixa eu puxar de novo. Aqui. Aí. Então, agora, galera, é só eu voltar aqui e fazer as continhas. Eu sei que o José é 6x dividido por 15. Como o x já é 750, tá, galera? Então, o José aqui vai ser o quê, então? 6 vezes o 750, tá, pessoal? Dividido por 15, ok? Quando eu fizer a multiplicação e as divisões ali, pessoal, vocês vão perceber, tá? Que isso vai ser igual a 300 laranjas. E o Carlos, professor? Peraí, na segunda parte, o Carlos também não carregou 6x de 15, né? Na segunda parte ele passou, inclusive, a carregar 50 laranjas a mais. Tá, professor, o que isso significa, então? Que o Carlos, né? Que o Carlos aqui, né, vai carregar também 6 vezes 750 dividido para 15, tá? Que é óbvio, né? A gente já fez esse cálculo, também vai dar 300 laranjas. E você nem precisava agora fazer o cálculo para o Paulo, né? Porque 300 mais 300 dá 600, menos 750 aqui, né, pessoal? São 150 laranjas. Mas vamos fazer esse cálculo aqui, tá, pessoal? Nós sabemos que o Paulo, ele carregou 3x de 15, não é isso? Que é o que está escondido ali. Deixa eu puxar novamente aqui para a gente poder ver melhor. Aqui, ó, 3x de 15. Né? Então, eu sei, né, que o meu Paulo aqui, né, o colega Paulo, ele carregou 3 vezes o 750
dividido para 15, tá, galera? Isso aqui, então, vai dar, no final das contas, né, vai dar 150 laranjas, ok? Então, quer dizer que José carregou 300, Carlos carregou 300, Paulo carregou 150 na segunda parte, tá, pessoal? Que é o que o exercício está pedindo. E aí, nós vamos ver aqui a opção correta, então. Voltando aqui para a opção correta. Qual é a opção que ele, né, pessoal? Ficou aqui com a opção correta aqui. A letra B, tá, pessoal? 300, 300 e 150. Beleza, pessoal? O exercício parece ser um pouco grande, né? Na verdade ele é um pouquinho grande, tá? Mas assim, a gente tem que ter um cuidado com ele para a gente não se embananar, porque realmente é um exercício um pouco complicado. Eu sugiro que vocês revejam aqui a explicação, leiam o exercício com calma, observe os cálculos, que aí tudo vai começar a fazer sentido. Beleza? Valeu, pessoal, até mais.